Voltamos então agora para os nossos slides. Enquanto isso, na sala de justiça. Ok, então essa é a nossa segunda versão do nosso menu ficar direto, tá certo? E nós temos, como em Java, como na maioria das linguagens, nós temos os break e o continue. Alguém na sala pode me escrever no chat ou dar um oi no microfone e explicar como é que o break e o continue funciona? Ademilson? Tá vivo? Oi. Como é que funciona o break? Tá lembrado do break? Pode. Só não pode errar na hora de entregar, na hora de fazer o trabalho. O trabalho tem que estar correto no fim. Pode errar no meio do que de preparar o trabalho. Vá, diga. Diga. Aqui não custa nada errar, né? Ele vai interromper o laço while que está do lado de fora, né? O externo. O laço while, um laço vai ser interrompido, mas só um, tá certo? Tá, tá bom. Se tivesse mais linhas depois, ele seria continuado. Excelente. Hum. Você não está entendendo esse continue. O continue é o seguinte, ele provoca um salto. Nesse caso, quando ele lê o contínuo, isso mesmo, Anderson, ele vai para a próxima interação. Então ele não vai para essa linha do cout e vai direto para o começo do laço, while true. E aí ele vai incrementar o C1. O que isso vai acontecer é o seguinte, ele vai começar a contar e imprimindo. Quando ele for para imprimir o 5, ao invés de imprimir o 5, ele vai pular a linha as linhas que estão embaixo do continue e vai vir aqui para o while true e vai entrar de novo. Tá certo? É isso que o continue faz. Aí vamos ver essa execução aqui. Tá certo? Deixa eu voltar para os slides. Ok? Entendemos isso. O while true é um laço infinito. Né? Então ele continuaria infinitamente até dar um break. Algo muito importante de vocês lembrarem é que o break só quebra um laço. Tá? Por que eu falo isso? Porque na década de 80 aconteceu um fato curioso. A AT&T ela atualizou o software deles de linha telefônica. E a pessoa que eles tinham mudado, a pessoa que estava trabalhando na época nessa mudança, não estava muito acostumado com break. Então ele deu um break só imaginando que ele ia quebrar a ligação quando a pessoa botasse o telefone no gancho e iria sair. O que ele não sabia é que o break ele só quebra um laço. E aí ele só quebrou um laço do programa que controlava a conexão entre os telefones. E o outro laço continuava ativo, que significa dizer que a ligação, embora as pessoas não pudessem mais falar entre si, continuava ativa. O que significa dizer que depois de algumas horas vocês podiam só fazer a ligação uma vez no telefone e ele não funcionaria mais. Estaria com a linha ocupada. Não é de se espantar que de repente você tem todo um país, no caso o Canadá, sem poder usar o telefone por mais de um dia até que eles descobrissem o que aconteceu. Então lembrem, break só quebra um laço ou um switch.
certo? E aqui algo semelhante, tá certo? Aqui é um leitor de senha de login e senha primitivo, eu sei. Toda a senha tem que passar por o sistema de criptografia, fazer o hash, ser enviada para ser comparada. Mas isso aqui é só um brinquedo inicial para a gente entender como é que as coisas são feitas. Tá certo? Aqui eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou imprimir pedindo o nome do usuário e a senha. Se bater com alguma das senhas dos usuários e senhas cadastrados no sistema, aí a gente permite o acesso da pessoa. Tá bom? Então vamos lá para o terminal novamente. Ok. Agora a gente está onde? Estamos em Designers Network. Não foi aqui no slide, mas acredito que seja isso. Vamos ver aqui o código do terminal também. Observe as opções, tem um string nome do usuário, a string senha, olhando sucesso, a rede de desenvolvedores, tá certo? Vai ler o nome e a senha, se coincidir, aí você entra, se não, você não entra. A diferença de um programa de login para esse aqui é que esse aqui fica tentando até ter um sucesso. Esse aqui seria um ótimo programa de login para um hacker, né? Não tem um contador de tentativas. Tá certo? Mas vamos lá. Ponto out. Se eu botar guest e sem a guest, eu devo entrar. Ei, bem-vindo, convidado. Ei, que legal. Se eu botar... Deixa eu ver... O login falou. Mas vocês notaram que eles não leu minha senha? Por quê? Porque eu botei duas strings separadas. Então esse N9 aqui, ele foi para minha senha. Não deu. Certo? Deixa eu ver aqui um que vai dar. write. Deixa eu ver se eu soletrei direito o nome dele. Soletrei. E a senha é o jogo que ele desenvolveu, The Sims. Como é que vai, Will? Tá certo? Dúvidas? Tá bom? Todos esses slides estão disponíveis para você ver o sistema na universidade, tá? Eu pensei em abrir um Classroom, mas o Classroom do Campus 4 só engloba o pessoal que tem conta no Campus 4, aí dificultaria quem veio de outros campos. Tá certo? Pronto, agora a gente vai para uma parte que é muito importante em jogos no mundo real. Números aleatórios. Por quê? Porque ajudam a simular o mundo real. E no caso de jogos eletrônicos, todo jogo é uma simulação do mundo real. Então esses números aparecem diretos. C++ tem, sinceramente, facilmente bem mais de meia dúzia de geradores de números aleatórios, que vão dos mais simples, um padrão aleatório menor, em compensação uma fácil execução, a números aleatórios mais complexos, mais custosos. Quando eu digo mais custosos, a maioria de vocês não perceberiam nunca que está sendo lá mais custoso gerar esse número aleatório. Mas em aplicações mais intensas, como jogos eletrônicos, tipo first person shooters, em que o NPC tem que definir a ação com base num sorteio de um número aleatório dos estados atual dele, isso se faz sentir, porque você tem que fazer essa decisão talvez 30 vezes ou mais por segundo para cada NPC, enquanto você está tendo que dar um refresh na tela. Isso é muita coisa, tá certo? Então o que acontece? Aqui eu vou simular um dado, e para isso eu vou usar duas bibliotecas que são de C puro. A biblioteca padrão de C, stdlib, tá certo? Observe que esse C aqui na frente, as bibliotecas de C++ que vieram de C, eles têm essa letrinha C na frente.
E a biblioteca setime. A setime é a biblioteca que lida com o tempo, padrão de C. O que é que vai acontecer? Na primeira linha eu vou inicializar meu número aleatório. Por quê? Porque o computador ele não tem como gerar números realmente aleatórios. Ele gera uma sequência pseudo-aleatória. Você dá o número inicial, ele vai gerar uma sequência a partir dele que vai lhe parecer aleatório. Chama isso de pseudo-aleatório. No caso, o número inicial que eu vou dar para ele é o tempo atual decorrido desde 1980 em segundos. É o que essa instrução está fazendo. A semente do número aleatório, seed_rand, srand, é static cast unsigned int time t. Isso aqui, eu preciso, o cast é assim aqui para converter de um tipo de outro? Não. Mas para essa instrução, por favor, me aguenta. E a função time com valor 0, ele diz para pegar o tempo decorrido desde 1980 até agora. Aí eu pego o número aleatório, já chamando a função rand, e eu vou simular um dado de 6 faces. Número aleatório, módulo 6 mais 1. Você rolou um tanto, né? E vamos lá de novo para o terminal ver isso rodando. Ok, vamos lá. Temos die roller aqui, então vamos die roller. Tá aqui o código, né? E vamos aqui então da execução dele. Eu rolei um 4, eu rolei um 4, eu rolei um 3, eu rolei um 1, eu rolei um 6 e assim por diante. Professor, mas eu quero jogar RPG com meus colegas e aí eu não quero só um dado de 6 faces, eu quero um dado de 10 faces. Tudo bem, meu amigo? É só adaptar o código. E agora nós temos, botando o módulo 10 aqui, eu tenho um dado de 10 faces. Observe que o número aleatório vai ser entre 0 e o máximo que ele pode gerar. Por isso, perdoe-me, entre 1 e o máximo que ele pode gerar. Por isso que eu, quando boto o módulo 10, vai ficar entre 0 e 9. E eu somo 1 para compensar e começar a contar do 1. Deixa eu compilar. Diferente de Python, mudou o código, se compila antes de executar. Rolei um 1, rolei um 5, rolei um 6, rolei um 9. Eu já estava achando, será que eu compilei mesmo? Só vi o número abaixo de 6, o menor é igual que 6, rolei um 10. E assim por diante. E com isso você pode fazer pequenos programinhas de dados para jogar RPG Dungeons and Dragons com seus amigos e colegas. Tranquilos? Um RPG sem jogadores vivos é complicado. E agora vamos para um jogo simples. Adivinhe meu número. Tá certo? Vou gerar um número aleatório entre 1 e 100 e eu vou ter que adivinhar o número aleatório que o programa vai gerar. Toda vez que eu tentar uma pista, ele vai me dizer se foi alto demais, se foi baixo demais ou se eu acertei o número. Tá certo? Preparados para jogar? Eu vou jogar a primeira vez, depois alguém aí vai vir jogar, vai me falar os números e a gente vai jogar com a pessoa. Tá certo? Agora eu tenho que adivinhar o número que ele colocou. Situação, né? Entre 1 e 100. Vamos testar 50. Alto demais. Opa, 25. Baixo demais. Ok, entre 25 e 50 tem o 25. Vamos tentar 38. Baixo demais. Opa. Vamos tentar então 44. Alto demais. 41. Consegui em 5 chutes. Tranquilo, gente? Entenderam? Ok, quem se voluntaria para fazer o próximo?
Jean. Ah, você vem, né, Jean? Abre o microfone aí. Vamos lá. Me dá o primeiro número. Alô? 35. Alto demais. 28. Alto demais. 10. Ele disse que tá alto demais. 2. Alto demais. Acertou. Ok, mais alguém quer brincar aqui? É assim mesmo, Admilson. Quer tentar? Bora. E Jean, você tá escrevendo aqui no chat que eu tive azar no dado, mas você teve a mesma quantidade de sorte que eu tive, viu? Mas vamos lá, agora é o Ademilson. Vai lá, qual o número, Ademilson? 30. Entre 1 e 100. Você tentou 30. Baixo demais. 50. Alto demais. Opa, tá entre 30 e 50. 39. Baixo demais. Já deixou em 30. Hã? 40, 41. Baixo demais. 45. Alto demais. 42. Acertou. 6 tentativas. Tranquilos? Pronto. Então vamos voltar aqui para os slides. Tá certo? Entendido como números aleatórios funcionam, você tem que dar uma semente para ele. Nesse caso, o cast é um pouco mais complicado, mas que em Java, né? Mas funciona muito bem. Tá bom? E aí você adivinha o número. Outra pausa de 10 minutos, meus amigos, a gente volta de 11 e 5, 9 minutos na verdade. Tá certo? A gente vê o último loop, strings, arrays e uma baguncinha de palavras antes de agitar uma pausa para o almoço. Tá bom? Até breve, gente. Então vamos olhar agora os laços. Tá bom? Deixa eu voltar agora para o terminal. Aqui está o nosso código, exatamente aquele que nós vemos na tela do slide. Tá certo? Algo importante aqui, tá? Ele compilou tudo certinho. Vocês estão vendo nesses laços esse foreign t. A depender do compilador e da plataforma, talvez ele só permita uma vez você dizer int i e na outra você tem que dizer i. Há uma variação de compiladores em C++ com relação a esse respeito, então não estranhe se obtiver uma resposta diferente nessa situação. Certo? E pronto. O que ele fez aqui? Contou de 0 a 9, 9 descendo para 0. Observe, de 0 a 9 ele contou i igual a 0 até menor que 10. E é assim que a gente vai trabalhar com os vetores e os arrays, começando em 0 e acabando antes do último elemento. Quer começar em 9 e acabar em 0? Então igual a 9 e vai. Observe que aqui tanto faz botar i++ ou
mais i, aqui menos i e assim por diante. Esse outro, o passo aqui é de 5 unidades, né? Mais igual a 5. Então ele imprimiu aqui 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50. Tá certo? E esse outro aqui, você não tinha inicialização de variável, você não tinha instrução para alterar a variável que está sendo testada, porque isso estava aqui, ó. Estava imprimindo a saída e incrementando o count. Tá certo? E foi o que ele fez aqui. Então, contando, mesmo que tenha inicialização nula, incremento nulo, você ainda pode usar o for. Na verdade, você não precisa nem desse teste do meio. Um for é válido em Java, é válido em C++, e isso é um for como se fosse um laço true, né? While true. Tá certo? E aqui a gente tem um contador de dois laços alinhados, tá certo? Para i de igual a 1, i menor que número de linhas, para i igual a número de colunas, e assim por diante. Esse aqui vai de 0 a 4 e aqui de 0 a 2. Observe que deu linhas verticalmente. Temos de 0 a 4 e as colunas de 0 a 2. Observe que o laço externo está variando aqui e o interno nesse aqui. Por quê? Vamos olhar a instrução. As instruções. Aqui ele manda imprimir, tá certo? E dá um espaço. E aqui, antes de ir para a próxima iteração do próximo valor de i, ele dá uma nova linha, tá certo? E aí, por fim, retorna a 0. Dúvidas? Tá bom? Variáveis básicas e objetos, né? Atualmente a gente tem usado, na maioria das vezes, com exceção de strings, variáveis básicas, ou seja, variáveis que carregam pequenos pedaços de informações. Aqui são as listagens dos tipos básicos de C++. Você tem um booleano, que representa o tipo booleano, o bool representa o tipo booleano. O tamanho dele depende da implementação do compilador, tá certo? Curiosamente em Java, se não me engano, eu não lembro se é 1 byte ou se é um inteiro, mas não é bit lá, também já é um tamanho maior. Caractere 8 bits. Isso é da tempo da década de 80, que a gente usava basicamente tabela ASCII. Com o tempo a gente aumentou para 16 bits, caractere largo, depende um pouco da máquina. SHA-16T, caractere Unicode de 16 bits, e SHA-32T, caractere Unicode de 32 bits. Short é inteiro curto, inter é inteiro, 16 bits no mínimo, 64 no máximo, dependendo da máquina destina para onde você está compilando. Inteiro longo, 32 no mínimo, 64 bits no máximo. Você tem um longo, tá? 64 bits obrigatório. O float, 6 dígitos. O double, 10 dígitos significativos, 64 bits. E o long double, dependendo da máquina, será 96 ou 128 bits. Tá certo? Conversões de tipo. Em C++, conversão de tipo é similar a Java, vamos dizer assim. Mas nem tanto. Porque se lembra que eu te falei que em C muita coisa é inteiro, na verdade? Por exemplo, olha esse código. Int i igual a 42. Ele vai imprimir 42. If i vai ser válido como verdadeiro, porque i vale 42. I recebe 0 e aí ele imprime 0 aqui embaixo. Tá certo? Observe que esse se é somente para essa linha. O se você só precisa abrir chaves se tiver mais de uma instrução. Se tiver só uma, você pode usar só isso aqui. Olha só, booleano b igual a 42. Não é true, é 42. Porque na verdade ele é um inteiro. Talvez seja só um byte, talvez seja um short, talvez seja um inteiro normal, mas ele é um inteiro. Aí você tem que lembrar da lógica de C++. Falso é 0, verdadeiro é qualquer coisa diferente de 0. E aqui ele vai imprimir 1 porque ele recebeu 42 e quando ele imprimir 42 dá verdadeiro no booleano. Int j igual a b, vai imprimir o valor, tá certo?
Pi é 3.14, vai imprimir 3.14. J com a Pi vai cortar a parte depois da vírgula. Tá certo? O professor virou um alien aqui, o áudio dele. O áudio, sim, o áudio do meu filho parece que deu um problema lá, né? Sabe Transformers? Ele virou um Decepticon. Exato. Só que com a voz toda decodificada. Meu Deus do céu. Se fosse um Adoporto seria tão melhor, né, filho? Se fosse o Bumblebee, estaria melhor. Se fosse um Pi. Deixa eu botar aqui pra minha aula. Vamos botar aqui, gente. Caractere também é um inteiro. Então ele vai assumir que se tem o valor 255, que vai ser o caractere 255. Tá certo? E vai imprimir aqui e retornar zero. Então, uma coisa curiosa em C++ que vem de C é essa capacidade de você fazer essas atribuições e você fazer um cast. Tá certo? Cuidado com isso. Principalmente se você está vendo de Java ou Python, isso aqui é meio caso sério. Por que eu prefiro usar um cout ao invés do print? Porque no C++ o cout já é uma função, vamos dizer assim, sobrecarregada para os mais diversos tipos. Enquanto que o print eu vou ter que informar qual tipo de dado que eu vou ter que imprimir nele. Ou pelo menos em C++ é assim. Tá certo? Ok, Thiago? Ok. Nossa, graças. 1000 vezes melhor. Tá certo? Outra coisa, quando você atribuir valores do tipo que tem mais bytes para um tipo que tem menos bytes, ele vai pegar praticamente o resto da divisão. Tá certo? Isso se a variável for unsigned, se for signed, pode dar um problema. Pode dar desde um crash a um lixo de memória, etc. Tá certo? Cuidado com isso daí. Uma coisa importante é programas que criam situações diferentes, sistemas de informações diferentes, são ditos não portáveis. E em C++ você pode ter essas situações acontecendo com frequência. Por exemplo, olha a situação aqui. U é um inteiro sem sinal, unsigned, vale 10. O 2 vale 42. O 2 menos 1 vai dar um valor, o menos 1 vai dar outro. O I aqui é inteiro. O que acontece? O 2 menos 1 é 42 menos 10, está definido, porque é unsigned. Quando você faz 10 menos 42, ele vai fazer a aritmética ali e o número binário resultante é que vai ser exibido. Aqui, como permite o negativo, a conta vai dar os resultados certos. O problema está nessas instruções aqui desse terceiro bloco, porque eu estou fazendo uma aritmética entre unsigned e int. Então eu não sei o que vai dar aqui. Eu não sei o que vai dar aqui. Tá certo? Se você for seguir o código, tem uma moral. Não misture variáveis sem sinais a que carregam sinais na expressão aritmética. Você vai ter algo que é imprevisível o resultado. Tá certo? Ou se for previsível numa plataforma, não o será em outra. O que pode dar uma diferença grande, por exemplo, quando a pessoa está fazendo um jogo e ele está codificando tudo em Windows e o jogo vai para Xbox e PS4. No Xbox vai funcionar tudo certinho, quando chegar no PS4, porque PS4 é um kernel completamente diferente, vai ter outro comportamento. E uma coisa importante que a gente vai ter que falar aqui é que é termo objeto. Quem veio de Python e de Java normalmente associa objeto como sendo uma instância de uma classe. Na verdade, os programas de C++ usam o termo objeto para regiões de memória com um tipo reservado. Essa é a definição, na verdade, original do termo objeto. O termo objeto não nasceu na orientação a objetos, a despeito do que o nome pode significar. Ele veio de antes, significa região de memória com um tipo reservado. Por exemplo, a região de memória com tipo int é um objeto. Tá certo? Acontece que da orientação ao objeto, o termo objeto tem outros significados. Vocês viram da disciplina adequada para isso. E eu tô vendo meu filho coçar a cabeça que eu tô falando objeto para lá e para cá o tempo todo. E tá um malabarismo, né? Não. Tudo bem, vamos seguir adiante. Tipos compostos são tipos definidos em função de outros e a resolução requer mais atenção. Tá bom? Vamos aqui então a um
tipos compostos. String é um tipo composto. Por quê? Porque ela é feita de caracteres, que é um tipo básico. E aí você pode inicializar ela de várias formas. Por exemplo, você pode botar string word 1 game, word 2 over, e string word 3, caractere exclamação. O resultado disso vai ser game over, com 3 exclamações no fim, porque vai estar concatenado aqui nessa frase, que é outra forma de inicializar string. Tá certo? E a frase tem o tamanho de caracteres nele. E você pode acessar o caractere diretamente como se fosse um índice no vetor. Ou numa lista, se você veio de Python. Tá certo? E você pode alterar diretamente esse caractere. Tá certo? Professor, você pode alterar um membro de uma classe assim tão desregradamente? Em string eu posso. Porque este Ethereum mantiver um meio do caminho do que era antes dos anos 2000 para o que veio depois. Tá certo? E eu vou ter outras funções, como find, apagar tantos caracteres, apagar um caractere e apagar. Tá certo? Então vamos dar uma olhadinha nessas situações. Tá aqui o código para a gente comparar o resultado e vamos executar. Então vamos lá. A frase é game over. Observe como essa frase foi construída aqui em cima. Para a palavra 1, game, tá certo? Eu estou transmitindo a tela certa para vocês, só para ter certeza. Não estou. Deixa eu botar na tela certa, que senão... Ok, eu peguei esse código aqui, compilei e executei. A primeira saída dele foi a frase game over com 3 exclamações. De onde saiu essa frase? Eu criei string word 1 com game, a string word 2 com over entre parênteses, e a string word 3 dizendo que era 3 vezes o caractere repetido de exclamação. A frase foi a junção, a concatenação dessas 3 palavras. Game over. Tá certo? E foi o que ele imprimiu. A linha seguinte mandou ele imprimir quantos caracteres ele tinha lá dentro. E vamos ver aqui. Tem 12 caracteres nele. Tá certo? E o caractere na posição 0, que é o primeiro elemento, é o G. Tá bom? Todo mundo me acompanha? Oi? Alguns já saíram para almoçar. Opa. Everton acompanhando. Ok, Everton. Então temos over e 3 exclamações aqui. Tá certo? Na posição 0 eu acessei o caractere na posição 0, que era o G. Opa, estão aqui, Edson. Obrigado. E às vezes fica um silêncio enorme pela internet. Eu realmente não tenho como saber se vocês estão ou não presentes, mas vamos seguindo adiante. Ok? E quando estou aqui, eu mando o primeiro caractere no índice 0, que era o G. E aí eu altero ele diretamente, dizendo que em vez de G, agora o caractere é um L. E a frase virou o quê? Eu vou imprimir caractere a caractere. O caractere da posição I é... Aí eu imprimo o caractere da posição I. E saiu lame over. Tá certo? A sequência over, se eu mandar procurar ela, phrase find, o comando .find over, ele vai me dizer que ela começa no índice 5. Tá certo? Se eu procurar, tá certo? Eggplant, tá certo? E for uma posição possível, se for assim a posição npos, ele vai saber que não está na frase, e aí vai imprimir isso daqui, que é o que aconteceu. Eggplant não está lá. E aí eu vou começar a apagar as coisas.
O que é que eu vou apagar? A partir do índice 4, 5 caracteres. Então vamos ver aqui. Quem está no índice 4? É o caractere espaço. 1, 2, 3, 4, 5. Então esses 5 caracteres foram apagados. E só ficou lame. Tá certo? Nessa situação, o que é que o programa ainda faz? Manda apagar o que está no 4. Aí o 4 adiante, que é as exclamações, somem. E fica só lame. E depois ele manda dar um erase que apaga a string inteira. E quando ele verifica ali se a string está vazia, phrase.empty, ele descobre que não está vazia, então ele manda a frase The phrase is no more. Ok? É entendido essa partezinha aqui de manipulação? Uma vez entendido esse código, vamos para o próximo. Criação. Temos 3 formas de criar strings. Você bota igual, chaves, né? Igualdade com outro string. Bota entre parênteses. Ou bota o número de repetições e o caractere que você quer repetir. Concatenação resulta em string e é feito comparador de mais. Você já tem isso, acredito que nas linguagens você já conhece. Aqui você tem 2 formas de obter o número que tem nas strings: size ou length. Conta cada caractere e espaços, novas linhas contam. Tá certo? Cada caractere pode ser acessado individualmente. Cuidado básico. Primeiro, C++ conta do 0 até n-1. Vocês já estão acostumados com isso com Java. Agora, um cuidado urgentíssimo, até uma sirene tocando de tão urgente que é. C++ não vai disparar uma seção Array Out of Bound Index. Se você mandar ele acessar um índice inválido, ele vai tentar acessar esse índice. Professor, C++ é burro. Não, é uma política de desenvolvimento diferente. Java é aquela mãe que não quer que o filho saia da linha e você, como programador, é o filho. Então, se você fizer qualquer coisa que a mãe não queira, ele diz, não, fora dos limites, volta para cercadinho. C++ é um servo obediente, um mordomo Sebastian. Faça isso. Sim, senhor, se eu não puder fazer isso, eu não sou um mordomo digno dessa casa. E ele executa isso diretamente. Então, C++ não verifica se o índice que você está mandando é válido. Ele vai tentar acessar aquela posição diretamente. E a gente, quando for estudar ponteiro, vai entender como é que ele faz isso. O problema quando ele acessa um índice que não é válido é que ele está acessando um espaço de memória que não foi reservado para ele e que pode estar ou não ocupado por outro programa. De todo jeito, vai ter um conteúdo que seu programa não vai estar em condições de decifrar. E isso é o que nós chamamos de lixo de memória. Então, cuidado com isso. Ok? Vocês podem achar substring usando a função find e apagar pedaços da string inteira usando a função erase. Ok, vamos agora para os itens de um herói. E aqui a gente vai ver agora um vetor de strings, ou seja, um tipo composto sobre um tipo composto. Tá certo? Então, o vetor de strings está aqui, é uma forma de declarar ele. Número de itens igual a 0, aí coloca um item e incrementa, coloca outro item e incrementa. Imprime a quantidade de itens e manda imprimir a string do item. Aí pergunta, você quer trocar sua espada para o machado de batalha? Ah não, você troca, perdoa, ele não pergunta, ele troca. E ele troca o item do índice 0 para o machado de batalha. E imprime seus itens de novo. Tá certo? Então ele conta depois quantas letras tem no índice 1. E se você achou uma porção de healing, ele coloca lá no seu inventório. Desde que você tenha espaço. Se não tiver espaço, você está com muitos itens e não pode carregar mais nada. E no final ele imprime o seu inventário. Curiosamente, isso não é diferente do que é feito normalmente num jogo. É claro que tem um pouco mais de interface gráfica envolvida, mas a ideia da lógica por trás é semelhante. Tá aqui o código. Deixa eu compilar.
e vamos executar e ver as saídas. Deu pau, não quer entrar. Tá certo? Precisa. Não entra mais. Não tá entrando. Não tá entrando. Ok. Meu filho está tendo problemas com a aula dele, mas vamos seguir aqui. Então o que acontece? Nesse vetor de strings, primeiro é a espada, depois a armadura, depois é escudo. E ele vai imprimir eles nessa ordem. Seus itens: espada, armadura, escudo. Você trocou sua espada para o machado de batalha. Quando é que ele fez isso? Nessa linha aqui em que ele colocou inventório 0 recebe Battle Access. E aí ele imprime a lista de novo. Tá certo? E assim por diante. E aí depois ele acha uma poção de healing, desde que esteja da capacidade, ele a coloca lá. A observação é que se você alterar a capacidade ali, você pode obter outra resposta. Por exemplo, eu vou alterar aqui para que a quantidade de itens máximos seja 3. Deixa eu compilar de novo e deixa eu imprimir o novo código também, né? Observa aqui na tela. Quantidade máxima de itens é 3. E aí quando eu executo, ele não vai poder anexar a poção de healing porque já está com o inventório cheio. Tá certo? Agora, não é uma boa política, né, a gente usar uma constante externa para controlar o índice máximo de um array. Tá certo? Mas até a gente ver alguns templates, é isso que nós vamos fazer. Tá bom? Dúvidas? Não? Então vamos seguir. Oi. Vamos seguir adiante aqui. Certo? Botei para os slides certinho. Botei. Pronto. Outras formas de se criar um vetor de strings. String inventório, new strings max itens. String inventório, sword, armor e shield. A conexão caiu por um momento, foi isso? Isso. Alguém caiu aqui. Tudo bem, gente? Você tá te respondendo? Ok. Você tá te respondendo? Eu nunca consegui nem mandar pra ela. Eu acho que estou aqui. Deixa eu testar aqui a sessão no site. Eu acabei de testar a sessão no site aqui, filho. A internet está funcionando. Ok. Então, vamos entender. C++ é Sebastian. E Java é, digamos assim, uma pessoa super protetora cuidando de vocês. Tá certo? As redes, a gente precisa às vezes de mais de uma dimensão, então a gente pode definir a rede de arrays, não tem problema. Olha aqui uma array, aqui é um jogo da velha, né? Todo mundo aqui já jogou o jogo da velha, né? Eu não estou falando nada estranho para vocês. Então temos aqui um tabuleiro de jogo da velha 3x3, eu crio um tabuleiro de caracteres 3x3, imprimo ele, só que aqui eu vou fazer só colocar um espaço vazio, tá certo? E depois inicializar a variável, tá certo? Então deixa eu botar aqui pro meu terminal, para vamos ver ali. Acho que é no computador mesmo. Acho que é no computador mesmo que tá dando pau. Aqui está o código, meus amores. Tá certo? E vamos ver a saída. Pessoal, meu filho está relatando aqui um problema na internet. Vocês me escutam?
Sim, vamos escutar. Ok. Então acho que é mais a aula dele. Então vamos voltar aqui para o terminal. Pronto, ele imprimiu aqui o terminal. A X colocou as peças, a Cruz colocou as peças na última posição que precisava e o X vence. Tá certo? E aqui está como se declara um array de arrays e como se inicializa ele. A forma de fazer é essa. Observe, a chave externa é para o índice mais à esquerda e as chaves internas para os elementos que referem-se aos índices após ele. Tá certo? Observe como a forma é impressa usando o alinhamento de laços, lembrando que esse J só é visível nesse ponto até aqui, tá certo? E aí você tem um jogo da velha. Tá bom? Tranquilos? Vamos seguir adiante. Daqui a pouco pausa para almoço, tá? Antes de eu falar em pausa para almoço, deixa eu também falar de algo. Espera um pouquinho, que agora ele está querendo chiar, não está querendo compartilhar meu PDF. Que história é essa aqui? Ah, agora voltou. Pronto. Antes de falar de qualquer coisa relativa ao almoço, algo importante. Hoje à tarde eu vou ficar de 1h30 às 3 disponível para tirar dúvidas sobre a instalação do C++ e sobre a aula de hoje. Tá certo? E sobre o dever de casa, as tarefas que eu vou passar hoje. Aqueles de vocês que quiserem tirar essa dúvida à vontade. Agora, nas próximas aulas, a aula à tarde também vai ter um conteúdozinho, tá bom? É só a primeira porque a gente tem muita gente nova de outros cursos. Não estamos na universidade, nas facilidades de lá que está tudo instalado. Então a gente supera as situações que tiverem aparecido. Tá certo? Alguns cuidados com arrays. Sempre inicialize os valores. Por quê? Porque quando você cria um valor em C++, quando você aloca uma variável, cria a variável, C++ simplesmente reserva o espaço de memória. E aqui é importante entender como muitos sistemas operacionais trabalham com reserva de memória. Os programas eles guardam e os sistemas operacionais guardam uma lista de espaços de memória que estão livres e uma lista de espaços de memória que estão ocupadas. Então o que acontece? Quando você cria uma nova variável, ele simplesmente marca aquele espaço como ocupado, tira da lista de livres e coloca em ocupado, tá certo? Mas ele não necessariamente limpa o conteúdo. Vai depender do sistema operacional limpar ou não o conteúdo. Se não limpar o conteúdo, e você não tiver inicializado, vai ter o que estava ali na memória antes, lista de memória. Na verdade é assim que a gente recupera muitas vezes os arquivos que as pessoas perdem, né? O que acontece é que o sistema operacional no disco rígido e trabalha de forma similar, não idêntica, mas similar na memória principal. Quando você manda apagar um arquivo, normalmente ele marca como espaço de memória livre, mas ele não limpa os dados que estão lá, a não ser que algo sobrescreva aqueles dados, os dados continuam lá, tá certo? Em C++, a tendência na maioria das implementações é não inicializar, mas pode acontecer de algum compilador e algum sistema operacional inicializar. Por exemplo, no Mac eu sei que ele sempre que você cria uma variável, ele inicializa ela com zeros, né, em todos os cantos possíveis. No Linux eu sei que ele não inicializa os valores, então ele vai me dar lixo de memória se eu tentar acessar o valor daquele inteiro sem fazer nenhuma atribuição para ele. Tá bom? E vamos aqui então ao nosso último programazinho antes da hora do almoço, tá? Word Jumble. Word Jumble é um jogo que se tem nos Estados Unidos que às vezes o pessoal utiliza ainda dentro de outros jogos, ou às vezes até no websitezinho para entender as pessoas, que é o seguinte: uma palavra de um dicionário que eles têm lá dentro do jogo vai ser escolhida e as letras dessas palavras vão ser embaralhadas. E a pessoa tem que ver nas letras embaralhadas, descobrir qual é a palavra original. Se ele estiver muito enrolado, ele pode pedir uma pista. Isso é o Word Jumble, tá certo? E nós vamos fazer isso. Nós vamos trabalhar com entrada e saída, IOString, Lotek String,
Nós vamos usar o gerador nos relatórios que veio de C, o RAND, e vamos usar o ctime para dar a inicialização dele. Então a gente vai ter, vamos enumerar word como sendo o índice 0, hint para ser o dica 1 e número de campos para ser o terceiro índice. Número de words, nesse caso aqui vai estar fixo em 5. E aqui eu tenho um vetor de strings. Tá? A primeira palavra desse vetor é a palavra que a gente vai tentar adivinhar. E a segunda, tá certo, é as dicas possíveis. Tá? Então, por exemplo, as palavras que possíveis aqui, vocês estão vendo o código, né? São parede, wall, glasses, óculos, labored, né? Que é como se fosse exausto de cansaço, persistente e jumble, que é bagunçado seria. Então o que acontece? Vai inicializar o número aleatório e sortear uma palavra. Vai guardar a palavra, fazer uma cópia dela nessa string the world e vai guardar a pista. Depois o que vai acontecer? Para ir de 0 a i menor que o tamanho da string, vai sortear 2 índices e vai fazer a troca desses elementos. Isso vai deixar as palavras embaralhadas. E você tem que dizer qual é a palavra. E aqui vai estar um menuzinho, né? Bem-vindos ao jogo. Né? Descubra a palavra, digite dica para obter a dica ou entra quit para terminar o jogo. E a palavra embaralhada é, e ele pode então dizer qual a palavra. Ok? Vamos ver isso no terminal. Está aqui o código, vamos executar ele. Ok. Alguém tem uma ideia de que palavra é? Vocês estão vendo a mesma tela que eu? Deixa eu conferir. Sim. Alguém no chat quer dizer uma sugestão para eu digitar aqui? Foi todo mundo pegar uma moça e me deixou sozinho. Estou sabendo. Cuscuz, ok. Não foi isso não. Deixa eu perguntar aqui uma pista. É sobre o que esse jogo é about, né? Então vamos tentar Jumbo. Obrigado por jogar. Vamos tentar de novo. E ver a mesma letra? Não, vamos de novo. Esse aqui não é justo o jogo. Isso foi quase sem embaralhar. É entendido como é que tá? É simples esse deverzinho de casa? Oh meu Deus do céu, eu pedi pra atualizar. O Windows está atualizando, filho? Vontade. Oh, meu Deus do céu. Tinha uma outra hora não. Vamos voltar para os slides. Bom, meus amigos, para a primeira aula, eu acho que a gente deu uma avançada boa. Até porque deram pra gente um presente maravilhoso, né? Que 3 horas de manhã comigo, 3 horas da tarde comigo, né? Então vamos fazer o seguinte. Como eu lhes prometi, vamos falar agora do dever de casa de vocês. E à tarde, entre 1h30 e 3 da tarde, eu fico online para sanar dúvidas sobre a instalação do C++ ou sobre a aula de hoje. Lembrando que a partir de semana que vem a gente vai ter um pouco de conteúdo à tarde. Eu não pretendo encher toda a tarde, não. Pelo amor de Deus, a gente somos seres humanos, temos que ver mais coisas, né? Já estamos todos confinados em casa, já é um problema. Dever de casa, está aqui nos slides. Achar o erro nos seguintes trechos de código
E eu vou colocar no mais tardar amanhã uma pasta, um endereço de um link para uma pasta no Google Drive para vocês postarem a solução disso aqui. Tá certo? Que é melhorar o programa menu, melhorar o programa de adivinhar os números e melhorar o Word Jumble. Tá aqui dizendo o que se espera que eu faço, que vocês façam. Ok. Tranquilos com esse dever de casa. Qualquer pedido de ajuda nós atendemos, tá certo? Manda um e-mail, eu deixei o fórum para vocês podem criar tópicos no fórum do SIGA. Eu também vou atender por ali, tá bom? Eu abri um Classroom, mas como tem gente vindo do Campus 1, o Classroom está amarrado ao Campus 4, aí eles não teriam acesso, então eu vou usar mais o SIGA mesmo. Dúvidas? Anderson, Marcos, Maiara, Everton, Admilson. Tudo certo, né? Ótimo, então vamos encerrar por aqui a aula de hoje. E vocês vão matar a fome que está matando vocês, tá bom? Até breve, meus amigos. Tudo de bom. E a vida é bela, tá? Se cuidem.